É aquela história, né? Véspera de retiro, culto de libertação, sexta-feira, sábado começa o retiro. Então a gente tem que estar preparado para que o número às vezes caia, né, de participação das pessoas. Mas nós estamos aqui e eu quero convidar você a ler a sua Bíblia, lá no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 14. Versículo 12, 13 e 14. Êxodo 14, 12, 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus. Não é essa a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém, irmãos? O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Essa declaração de Moisés, irmãos, não é apenas uma declaração de esperança, mas uma convicção segura de fé no agir de Deus. Moisés não achava que poderia Deus agir, ele tinha convicção de que Deus agiria. É diferente, ele tinha uma convicção certa, segura, de que Deus iria agir naquela situação, ainda que parecesse ser uma situação insolucionável aos olhos humanos, dentro da lógica humana. Porque ali o povo estava desesperado. Por que o povo ali estava desesperado? Porque o povo havia saído do Egito, obedecendo a Deus, seguindo as orientações de Deus, debaixo do comando de Deus, debaixo da direção de Deus, porque a Bíblia diz que desde o momento que eles saíram do Egito, o Senhor os acompanhou. De dia o Senhor ia em forma de uma nuvem, protegendo o povo do calor do sol, e de noite Deus guiava o povo através de uma coluna de fogo, de modo que na escuridão não faltava luz, e nem calor, e nem ao frio, e durante o dia não faltava proteção e refrigério debaixo do sol. Em outras palavras, eles estavam debaixo da direção de Deus. Porém, eles pararam exatamente no lugar diante do qual eles não viram saída. Por quê? Porque eles estavam dentro do Mar Vermelho, atrás vinham os egípcios com a intenção de destruí-los, de matá-los. Eles não podiam fugir nem para a direita nem para a esquerda, porque da direita tinha as montanhas, à esquerda tinha os filisteus ou outros exércitos de outros povos. Eles não tinham armas de guerra, eles não podiam se defender. Então olha só, os egípcios estavam vindo na direção deles. Eles não tinham como se defender, eles não tinham como lutar, e mesmo que eles tivessem armas para lutar, eles não sabiam lutar. Então eles não tinham o que fazer, e eles também não conseguiam fugir. Então eles não podiam lutar, não podiam se defender, não podiam fugir. E naquele momento, então, o desespero entrou no coração deles. Mas Moisés, diferente de todos eles que se desesperaram, se levantou corajosamente e disse: não temais, não temam, não temais, estai quietos e observai o livramento que o Senhor hoje operará, porque o Senhor pelejará por vós e vos calareis, e vos calareis. E realmente Deus agiu ali naquele momento. Um pouquinho mais adiante, Moisés clama a Deus. Deus diz a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E no momento que eles marcharam, o mar se abriu. A saída que não existia, Deus criou. Deus criou uma solução que não tinha para um problema. Deus criou uma saída que não tinha para uma situação sem saída. Mas Deus criou. Do nada,
Ele fez algo acontecer. Ou seja, o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer com que aconteça na nossa vida algo que aparentemente não poderia acontecer. Ele é poderoso para fazer do nada aparecer algo que vai prover na sua vida, ou que vai trazer solução para algum problema na sua vida, ou que vai servir como saída para uma situação de escape que você precisa receber, porque Ele é Deus. Então, tudo estava se desenvolvendo dentro de um plano. Tinha um plano que estava sendo colocado um plano que estava sendo desenvolvido, um plano que estava em curso, e esse plano era um plano de Deus. Quem que tirou o povo do Egito, irmãos? Foi Deus. Ele tirou o povo do Egito para levar o povo para onde? Para a terra prometida. Então Deus tinha um plano de levar aquele povo a um destino seguro, aonde eles seriam abençoados e receberiam uma nova terra. Então tudo estava caminhando dentro de um plano. Então eu penso assim, dentro do plano de Deus existem dificuldades, existem problemas, existem situações que muitas vezes a gente não compreende, mas nós temos que descansar pelo fato de estarmos dentro do plano de Deus. Assim também acontece na nossa vida. Eu e você estamos dentro de um plano de salvação, porque a salvação em Cristo é um plano. Deus criou um plano de salvação para a humanidade, e quando nós aceitamos a Jesus, nós entramos no plano, e o plano entrou na nossa vida, e agora nós estamos caminhando dentro desse plano em direção ao destino final. E eu penso que muitas vezes dentro do plano de Deus, seja aquele que foi estabelecido por Deus para o povo de Israel que saiu do Egito, ou para nós que saímos da escravidão do pecado para vivermos liberdade em Cristo Jesus, dentro do plano de Deus nós precisamos entender algumas coisas. Primeira coisa que a gente precisa entender é o agir de Deus. Dentro do plano de Deus nós temos que entender o agir de Deus. E entender o agir de Deus implica reconhecer que muitas vezes nosso Deus, o Deus bondoso, o Deus amoroso, o Deus que quer o nosso bem, Ele muitas vezes vai nos colocar diante de situações extremamente complicadas. Mas pastor, Deus não quer o nosso bem, Deus não quer o melhor para nós, mas por que Ele vai nos colocar em situações extremamente complicadas? Mas foi exatamente isso que aconteceu aqui. Porque se você parar para pensar, o povo chegou diante do Mar Vermelho, eles estavam ali porque eles queriam estar ali. Quem levou eles até lá? Foi Deus. Foi Deus que conduziu eles até lá. Não dá para falar que foi o diabo, não dá para falar que foram os problemas, que foi o pecado. Aqui é uma situação que fica muito claro que o povo, em obediência a Deus, parou diante de uma situação extremamente complicada, que nós podemos chamar de um beco sem saída. O que é um beco sem saída? É um lugar onde você não tem saída em canto nenhum. Mas pastor, a gente obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, sendo fiel a Deus, a gente vai parar em situações assim? Às vezes vai. E nós temos que compreender o agir de Deus, porque esse Deus que nos ama, Ele também nos coloca diante de situações extremamente complicadas e às vezes insolucionáveis diante dos nossos recursos ou diante da nossa capacidade humana. Mas por que Ele faz isso? Por que Ele nos coloca diante de situações assim? Às vezes eu me pergunto isso, eu olho para o texto e me pergunto, e a primeira resposta que eu encontro, irmãos, é que quando Deus faz isso comigo, com você, como Ele fez com aquele povo lá no passado, é porque Ele quer nos entregar a experiência de recebermos uma vitória que será operada única e exclusivamente pelas mãos dEle e pelo poder dEle na nossa vida. Não haverá participação nenhuma nossa, somente Ele vai operar, somente Ele que vai fazer, somente Ele que vai agir, e somente nele a vitória virá. Deus queria entregar para o povo uma vitória que o povo não poderia ter. Deus queria ensinar ao povo que muitas vezes é possível você vencer uma situação onde todas as circunstâncias dizem para você que você não pode vencer. Mas Ele queria mostrar para o povo que quando a gente não pode vencer, a gente vence.
através da nossa confiança e da nossa obediência à sua palavra, através da nossa confiança nele e da nossa obediência à palavra dele. Deus queria entregar ao povo uma vitória que seria operada exclusivamente pelas mãos dele, aonde ele estaria dizendo: olha, às vezes você vai se deparar com situações diante das quais você vai ter que reconhecer que você não consegue resolver, mas é por isso que eu estou andando contigo, para te impressionar. Às vezes, queridos, Deus quer nos impressionar. Às vezes Ele quer mostrar para nós que Ele é Deus acima das nossas expectativas, que Ele é Deus acima daquilo que nós estamos acostumados a esperar. Ele quer nos dar algo que vai trazer no nosso coração uma visão muito mais profunda da grandeza do seu poder, da sua soberania sobre todas as coisas. Porque é fácil dizer que Deus é soberano quando tudo está bem, mas Ele quer que a gente reconheça a soberania dEle quando tudo está mal, quando as coisas não estão bem e não estão ao nosso favor. É ali que Deus quer mostrar que quando tudo escapa do controle das nossas mãos, tudo continua no controle das mãos dele. Amém? Vou repetir: quando tudo escapa do controle das suas mãos, tudo continua no controle das mãos de Deus. Às vezes Deus vai fazer você perder a sua segurança em você, para você reencontrar a sua segurança nele. Porque muitas vezes nós corremos o risco de dependermos muito de nós mesmos, e muitas vezes Deus precisa nos confrontar com as nossas fraquezas, com as nossas imperfeições, com as nossas limitações, para que Ele possa mostrar que Ele, diferente de nós, não tem fraquezas, não tem imperfeições, não tem limitações, e é poderoso para fazer por nós o que nós precisamos. Seja qual for a sua necessidade, Deus está dizendo: não se apavore, eu te trouxe até aqui, eu te coloquei nessa situação difícil, porque eu também tenho condição de te tirar dela. Em outras palavras, Deus, Ele nunca vai te colocar dentro de uma situação ou dentro de um problema do qual Ele não possa tirar você de lá. Deus nunca vai te levar a uma situação de onde Ele não possa te tirar. A única coisa que Ele esperava que o povo tivesse era confiança e obediência. Confiança e obediência. Amém, irmãos? O que Deus espera de mim e de você hoje? Confiança e obediência. Muitas vezes estamos passando por problemas insolucionáveis, por situações extremamente difíceis da nossa vida, e a gente fala: mas eu estou obedecendo a Deus, eu estou seguindo a vontade de Deus, eu estou seguindo a direção que Deus está dando para a minha vida. Então, se você está obedecendo a Deus, se você está confiando em Deus e está passando por uma situação extremamente difícil, acalma o teu coração, estai quietos e aguardai o grande livramento que o Senhor vos dará, porque o Senhor pelejará por vós e vos calareis. O Senhor pelejará por vós. Essa era a confiança que Moisés tinha no seu coração, mesmo diante de toda aquela situação extremamente difícil que estava diante dele, diante de todo o povo e diante dele. Mas ele olhou para aquela situação e viu ali um Deus que estava pronto a operar uma grande vitória em favor de suas vidas. Então, às vezes, nós temos que entender o agir de Deus. Nem sempre Deus vai nos levar diante de situações simples e fáceis. Às vezes Ele vai nos colocar diante de situações difíceis, porque Ele espera que a gente permaneça fiel no sentido de crer, fiel no sentido de obedecer, para que Ele possa mostrar que Ele tem poder sobre aquelas circunstâncias. Foi assim que Moisés e o povo venceram o Mar Vermelho. Foi assim que Daniel venceu a cova dos leões, porque Daniel não fez nada para merecer a cova. Daniel não fez nada para ir para aquela cova, mas foi. Só que ele permaneceu fiel no sentido de crer e de obedecer. O que aconteceu? Ele não morreu na cova, ele saiu vivo de lá. Assim aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, porque o mesmo Espírito
fé, de fidelidade, de obediência estava também naqueles 3 jovens. Eles entraram na fornalha, mas não morreram na fornalha, saíram vivos de lá. A situação parecia insolucionável, a situação parecia irreversível, a situação parecia uma situação que, humanamente falando, destruiria as suas vidas. Mas o improvável aconteceu, porque Deus é o Deus que faz o improvável acontecer. O nosso Deus é o Deus que faz o improvável acontecer na vida daqueles que o servem. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, se tudo está dizendo que você vai perder, mas você está obedecendo a Deus, confiando nele, Deus pode estar dizendo que você vai ganhar nessa noite. Deus, o veredito de Deus sobre a tua vida é o inverso daquilo que as circunstâncias dizem. As circunstâncias estavam dizendo: morreu, perdeu. Como o pessoal fala, perdeu o Playboy, já foi, já era, né? Não tem escapatória para vocês, mar na frente, egípcios atrás, montanhas, filisteus, becos sem saída, vocês perderam. Deus falou: eu vou criar uma saída para o meu povo. Nessa noite, Deus está criando uma saída para você. Nessa noite, creia que Deus está criando uma solução novinha para você, porque às vezes Deus nos permite enfrentar situações difíceis para que possamos experimentar algo novo que Ele quer nos entregar. Uma nova solução, um novo caminho, uma nova saída, uma nova experiência com o seu poder, uma nova experiência com o seu agir, porque o nosso Deus é o Deus de coisas novas. Como Ele disse através do profeta Isaías: eis que eu faço algo novo no meio do meu povo. Eu quero dizer para você, o Deus que faz coisas novas está aqui nessa noite para fazer isso na tua vida. Uma nova solução, uma nova experiência, uma nova saída para as suas situações que você não sabe e não tem como resolver. Queridos, andar com Deus não significa que nós temos que saber resolver tudo. Na realidade, Deus nunca exigiu isso da gente. Pelo contrário, Ele só quer que a gente creia que quando a gente não souber, Ele sabe. Que quando a gente não puder, Ele pode. Que quando a nossa mão não alcança, a mão dele alcança. Ele só quer que a gente confie nele e obedeça a sua palavra. Os egípcios eram muito mais poderosos que o povo de Israel em termos de habilidades de guerra. Se eles entrassem numa batalha ali, os egípcios com certeza os matariam com muita facilidade. Mas isso não aconteceu por quê? Porque quem briga as lutas do povo de Deus é o Deus a quem nós servimos. Quem luta por você é o Senhor dos céus e da terra. Aqueles egípcios, eles não somente não conseguiram alcançar o povo de Deus, como também foram totalmente destruídos. Porque o mesmo Deus que abriu o mar para que o povo passasse, para que o seu povo passasse a pés enxutos e chegasse na outra margem, Ele usou aquele mesmo mar para destruir os seus inimigos. Aquilo que Deus usa para te abençoar, Ele também usa para destruir aqueles que te perseguem, para destruir os seus inimigos. Então é assim que Deus fez com o povo. Precisamos entender que o nosso Deus age de formas enigmáticas, mas sempre procurando o nosso bem. Às vezes nós temos dificuldade de entender o agir de Deus, mas nós temos que confiar em quem Ele é. Não comece a analisar a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, o amor de Deus pela tua vida com base nas circunstâncias, porque as circunstâncias nos enganam. Se o povo fosse olhar para o Mar Vermelho, para aquela situação como ela foi construída ali, e avaliando o amor de Deus pela vida deles, olhando para as circunstâncias, eles diriam: Deus não nos ama, porque Deus nos trouxe e nos colocou numa situação de problema, de dificuldade, uma situação que não tem solução. Mas eles descobriram que por trás de uma circunstância ruim existe um Deus bom. Amém, irmãos? Por trás de uma circunstância ruim existe um Deus bom que trabalha para impressionar e surpreender os seus servos. Deus vai impressionar você, amém? Com coisas boas,
com livramentos, com soluções, com vitórias, que aparentemente não viriam, mas virão até você. Precisamos compreender, irmãos, dentro do plano de Deus, o agir de Deus, no sentido de entender que Deus age muitas vezes para fechar a boca do seu povo. Mas pastor, por que Deus quer fechar a boca do seu povo? Interessante que Moisés diz: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Mas por que o povo seria calado? Quando é que eu e você, como povo de Deus, somos calados? Quando estamos falando que não devemos falar. Muitas vezes Deus age para tirar da nossa boca aquilo que Ele não quer ouvir, aquilo que não condiz com quem diz que é uma pessoa de fé, aquilo que não condiz com quem diz que é uma pessoa de Deus. Uma pessoa de Deus não vive xingando, uma pessoa de Deus não vive murmurando, uma pessoa de Deus não vive falando que vai dar tudo errado, quando Deus está programando para dar certo. Uma pessoa de Deus não vive ofendendo outras pessoas, quando não entende o que está acontecendo. Amém, irmãos? Mas era isso que o povo estava fazendo. Tudo isso que eu disse era o que o povo estava fazendo. O povo estava murmurando, xingando, dizendo que aquele plano era ruim, que eles queriam estar no Egito, ou seja, botando defeito no plano de Deus, e eles estavam ofendendo uma pessoa. Quem era a pessoa que eles estavam ofendendo? Moisés, porque Moisés era o responsável por eles estarem ali, humanamente falando, mas porque eles não compreendiam o que estava acontecendo, eles tinham que achar um culpado e ofender, maltratar com palavras. E aí naquele momento Moisés disse: o Senhor pelejará, vos calareis. O que Moisés estava dizendo? Quando Deus agir e mostrar para vocês que Ele é Deus, e tirar todos nós dessa situação que nós estamos, porque não é só vocês que estão aqui, eu também estou junto com vocês nessa. E quando Deus agir, Ele vai agir em favor de todos nós. E quando Ele pelejará por nós, pelejará por mim, pelejará por vocês, e fizer o milagre que nós precisamos, vocês terão que se calar. Em outras palavras, o agir de Deus vai calar toda palavra de murmuração, toda palavra de indignação, toda palavra de revolta, toda palavra de ofensa que tem saído da boca de vocês. Deus age para mudar o nosso vocabulário, para tratar muitas vezes com a nossa maneira de falar quando os problemas chegam, porque às vezes nós somos uma pessoa quando estamos sem problema, mas quando a gente está sem problema, a gente só sai palavra boa da nossa boca. Mas quando chega os problemas, cobras e lagartos começam a sair da nossa boca. Por quê? Porque não somos a mesma pessoa em todo tempo. O que você fala quando os problemas chegam na sua vida? Quais são as palavras que saem da sua boca quando os problemas batem à sua porta? Quando os problemas aparecem no teu caminho e são maiores do que você, ou maiores do que os teus recursos, do que a tua capacidade. Quais são as palavras que você diz? Deus não quer que você ofenda Ele com murmuração, mas Deus também não quer que você ofenda as pessoas que muitas vezes Ele colocou do teu lado com ofensas, porque você está desequilibrado, porque você permitiu que o desequilíbrio emocional entrasse na sua vida, e aí você fere não só com aquilo que você diz, mas pela maneira como você fala. Porque às vezes a gente não fere só pelo que fala, mas pela maneira como nós falamos. Quantos de nós aqui já não deixamos o nervosismo, o estresse,
dominar a nossa boca e a gente acabou falando o que não deveria falar, ou falando como não deveríamos falar com alguém, ou até mesmo deixamos palavras ao vento sair, que no coração de Deus chegou como uma reclamação, uma murmuração, e isso não agradou o Senhor. Nós precisamos entender que quando a dificuldade chegar, nós temos que continuar crendo que Deus é maior. Amém, irmãos? Nós temos que continuar crendo que o nosso coração ainda pode ficar em paz, mesmo quando tudo à nossa volta perdeu a paz. A paz, a nossa paz, ela não vem do mundo. A nossa paz, ela não vem das circunstâncias. A nossa paz vem de Deus. Ela é uma paz que ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, ainda que tudo esteja desmoronando à sua volta, no seu coração, pela presença de Deus, vai ter paz em você. Amém? Vai ter paz no seu coração. Deus age, irmãos, procurando mostrar para nós que o mesmo Deus que nos permite sofrer também é o Deus que nos honra quando nós permanecemos firmes em meio ao nosso sofrimento. Moisés, ele sofreu com as críticas do povo, sim ou não? Ele estava sendo criticado por causa de quem? Por causa de Deus e do compromisso que ele tinha com Deus. Então, muitas vezes, quando você está vivendo para Deus, colocando o seu compromisso de Deus acima de tudo e permitindo que esse compromisso conduza os seus passos e leve pessoas a caminhar com você, as pessoas que não estão na mesma visão que você está, na mesma conexão com Deus que você está vivendo, muitas vezes elas vão te criticar e muitas vezes você vai sofrer com a crítica das pessoas, e o culpado de tudo isso é Deus, porque você está tendo um compromisso com Ele, por causa dele você está sendo criticado. Porém, o mesmo Deus que te permite sofrer porque você tem compromisso com Ele, é o Deus que te honra lá na frente porque você tem compromisso com Ele. Porque as pessoas que criticaram Moisés, depois que tiveram que honrar Moisés, tiveram que agradecer a Moisés quando o milagre veio através da ação de Deus pela vida de Moisés. Porque o milagre foi operado pelas mãos de Deus, mas o cajado que tocou a água foi o cajado de Moisés. Eu quero dizer para você, às vezes nós precisamos entender que servir a Deus vai trazer conflitos com pessoas que não vão nos compreender, que vão nos criticar, que vão nos rejeitar em algum momento, porque às vezes servir a Deus vai gerar no coração das pessoas uma inquietação sobre o agir de Deus quando as coisas não estão acontecendo como elas gostariam que acontecesse. E aí que você tem que permanecer firme. Não está acontecendo como eu estou querendo agora, mas o meu Deus vai operar para que aconteça amanhã. O que eu não posso é desistir de crer. E o que eu não posso fazer é abrir mão do meu compromisso com Ele. E quando Moisés agiu assim, ele mostrou para as pessoas que estavam ali que vale a pena ter compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus aí? Então fica firme nesse compromisso. Não desanime por causa das circunstâncias. Outra coisa que nós precisamos entender dentro do plano de Deus é o perfil da pessoa que Deus busca para ajudá-lo na realização do seu plano. A primeira coisa é compreender o agir de Deus, mas a segunda coisa que nós temos que compreender é o perfil da pessoa que Deus busca para cooperar com Ele, para ajudá-lo na realização do plano. Ele tinha um plano, muitos ali estavam duvidando do plano, mas ele precisava de alguém que o ajudasse. Quem era essa pessoa que estava ajudando Deus no seu plano? Moisés. Então, com base na pessoa de Moisés, qual é o perfil da pessoa que Deus busca? Pessoas que creem e profetizam a mudança, profetizam o milagre,
no momento que todos se renderam ao fracasso, no momento que todos se renderam à derrota. Deus agiu, mas Ele precisava de alguém, uma pessoa, que tivesse coragem de acreditar na mudança, que tivesse coragem não só de acreditar na mudança, de acreditar na transformação da situação, no milagre, mas tivesse coragem de profetizar. Porque uma coisa é você crer, mas você crê e fica quietinho. Acredito, mas não vou falar para ninguém. Não é, Deus não quer só isso. Deus não quer só que você creia. Ele quer que você creia e fale. Ele quer que você creia e declare para quem não está crendo. Esse é o desafio que Moisés teve. Moisés teve que se levantar e falou: eu creio que o Senhor pelejará por nós. Em meio a essa situação que não tem solução, Deus vai agir, Deus vai fazer um milagre, Deus vai mudar as coisas, Deus vai operar, e vocês se calarão. Às vezes, Deus está querendo que você seja essa pessoa. Às vezes, a sua volta estão cheias de pessoas que se entregaram à derrota, em algum aspecto da sua vida familiar, em algum aspecto da sua vida pessoal, mas Deus te colocou ali para dizer: Deus vai mudar isso, Deus vai transformar essa situação, Deus vai mudar a sua família, Deus vai mudar o seu filho, Deus vai mudar a sua casa, Deus vai mudar a sua vida financeira, Deus vai mudar a sua saúde. Às vezes Deus quer que nós sejamos essa pessoa. Deus precisava de uma pessoa que se levantasse em fé e que profetizasse o que Ele estaria fazendo. Nós precisamos ser pessoas como Moisés, irmãos. Diante dos nossos problemas, nós temos que ter coragem de crer e profetizar cura, profetizar o milagre, profetizar a mudança, declarar que o problema não vai prevalecer, declarar que a circunstância difícil que está diante de nós, ela será resolvida em nome de Jesus. Declarar crendo que realmente isso vai acontecer. E sabe o que vai acontecer? Aquilo que você está declarando. Se você observar homens de Deus, pessoas que venceram com Deus em alguns momentos, como Moisés, fizeram isso. Davi, quando estava diante de Golias, ele chega diante de Golias e diz assim: você vem a mim com espada, lança e escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E nessa tarde o Senhor entregará a sua cabeça nas minhas mãos. O que aconteceu, irmãos? Exatamente aquilo que Davi disse que aconteceria, como se ele estivesse sabendo antecipadamente o que ia acontecer. Ele declarou: hoje mesmo o Senhor entregou a sua cabeça nas minhas mãos. Em outras palavras, as pessoas olharam para Davi, certo? É doido, esse baixinho é doido, é maluco, né? Tomou muito sol na moleira, estava com um problema na cabeça. Como que ele chega para um homem de 3 metros de altura e diz que Deus entregou a cabeça dele nas suas mãos? Só que foi exatamente isso que aconteceu. Não importa se vão chamar você de maluco, de maluca, de alguém que está variando, creia que os teus gigantes vão cair e eles cairão. Creia que os teus problemas serão resolvidos e eles serão resolvidos. A fé é poderosa para mover montanhas. Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: sai daqui para acolá, e assim acontecerá. A fé remove montanhas de lugares. Foi Jesus que disse isso. Então, quando nós começamos a crer, irmãos, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a se materializar na nossa vida. Aquele homem que eu gosto de citar sempre, quando eu estou pregando, que escreveu um livro
mais de 50 mil orações respondidas. Agora me fugiu o nome dele. Mas um belo dia, ele estava na Inglaterra, ele precisava chegar nos Estados Unidos, e havia um nevoeiro, tomou conta, e o dono do navio falou: não tem como nós sairmos. Não tem como, né? O nevoeiro é muito denso. Não tem como a gente navegar, e a gente só isso aí, só quando passar e vai demorar dias. Aí ele falou: não, eu tenho que estar lá amanhã, esse nevoeiro vai ter que sair. Aí o capitão do navio falou: olha, a gente pode orar. Ele falou: não adianta você orar porque você não tem fé para que o nevoeiro saia. Eu já orei e você pode olhar, o nevoeiro não está mais lá. E o capitão do navio foi lá fora, o nevoeiro tinha saído. Então isso é um dos testemunhos da vida desse homem. Que dimensão de fé chegou a essa pessoa, de chegar e com uma oração interferir no clima que estava à sua volta. Uma convicção profunda de que se ele orasse, Deus agiria. De que se ele orasse, Deus faria a mudança que precisava acontecer. Pessoas de uma coragem baseada numa fé inabalável. E muitas vezes é isso que Deus quer que nós sejamos, irmãos. Mas isso a gente tem que exercitar cada dia, né? Olhar para a palavra e crer que tudo é possível em Deus, e tudo é possível para aquele que crê na palavra de Deus. Amém? Qual é o perfil de pessoa que Deus espera, ou que Deus busca para ajudar? Deus busca alguém como Moisés, que se decepciona com as pessoas, mas não cede à tentação de abandoná-las no meio do caminho. O que acontece com a gente quando a gente se decepciona com pessoas? A gente quer sair de perto daquelas pessoas. Sim ou não, irmãos? Me decepcionei com fulano, vamos mudar de igreja. Me decepcionei com o ciclano, aí a gente não quer ficar mais ali porque a gente se decepcionou. Irmãos, quantas vezes Moisés se decepcionou com o povo? Foi só um, irmão? Inúmeras vezes, incontáveis vezes. E houve um momento, presta atenção no que eu vou falar, houve um momento que o povo pisou na bola, que Deus falou para Moisés o seguinte: olha só a proposta que Deus fez para Moisés, eu imagino para provar o coração de Moisés. Deus chegou para Moisés e falou: eu vou matar esse povo, e de ti eu farei uma grande nação e darei sequência no meu plano. Eu acredito, é um pensamento meu, tá, irmãos? Eu acredito que Deus sabia que Moisés não concordaria. Eu não acredito que Deus queria fazer isso realmente. Eu acredito que Deus apenas fez essa proposta para mostrar para cada um de nós como que deve ser o coração de um servo verdadeiro. E naquele momento Moisés disse: Senhor, o que dirão os outros povos e nações se o Senhor matar esse povo? Vão dizer que o Senhor tirou esse povo do Egito e que o Senhor não teve capacidade de levá-los aonde o Senhor prometeu que levaria. Então eu peço, não mate esse povo, tenha misericórdia desse povo. Você imaginou, irmão, a atitude que Moisés teve de amor para com o povo naquele momento? Porque naquele momento, magoado, ressentido, machucado com todas as ofensas do povo, ele poderia aproveitar aquele momento e falar: mata mesmo, mata, extermina todo esse povo mesmo, que esse povo é problema. Esse povo aí já me feriu demais, já me machucou demais. Mas isso mostra que ele tinha um coração perdoador. Ele não guardava mágoa, não guardava rancor. E muitas vezes esse tipo de pessoa é quem ajuda Deus no plano dele. É esse o tipo de pessoa que Deus está procurando como parceiro, como amigo. Porque esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que acrescenta no reino de Deus. É o tipo de pessoa que
faz com que pessoas que poderiam morrer tenham suas vidas preservadas, porque se doam em amor, em favor dessas vidas, mesmo que essas vidas tenham ferido, machucado ou ofendido ele no passado. Deus quer esse tipo de pessoa. A pergunta é: nós estamos dispostos a ser esse tipo de pessoa? Nós estamos dispostos a assumir o compromisso de ser essa pessoa? Quem está disposto a enfrentar esse desafio? Corajosamente. Mas em último lugar, irmãos, encerrando essa palavra, Deus procura pessoas que creem que quem serve a Deus no sofrimento vai cantar o cântico de vitória lá na frente. Deus procura pessoas que creem que servir a Deus no sofrimento é o requisito básico para cantar o cântico de vitória lá na frente. O que é cantar o cântico de vitória? Tem que servir a Deus no sofrimento antes. A Bíblia diz que aqui nesse capítulo 14 era o sofrimento, a angústia, o desespero, o medo, a tensão. Mas Moisés serviu a Deus ali, ficou firme e fez todo o povo servir. Passaram pelo capítulo 14. E depois do capítulo 14, qual é o capítulo que vem, irmãos? O capítulo 15. Para você chegar no 15, você tem que passar pelo 14. E o capítulo 15 é o cântico da vitória. Só chega no capítulo 15 quem teve peito para passar pelo capítulo 14. Talvez hoje você está no capítulo 14, mas eu tenho uma boa notícia para você. Tem um capítulo 15 te esperando lá na frente. E tem um cântico de vitória nesse capítulo para você cantar. Mas você tem que passar pelo 14. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Vamos ficar em pé nesse momento.